Bom dia, a paz de Cristo para todos, amém? Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho segundo São João, capítulo 15. O Evangelho segundo São João, capítulo 15. Perdão, Lucas 15, Evangelho segundo Lucas 15. Eu estou com João na cabeça, eu acho que eu tanto ouvi a pregação sobre João, é Lucas 15, tá bom? A partir do verso 3, Lucas 15, a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus. A parábola da ovelha perdida. Eu vou falar das 3 parábolas, sintetizar o mais rápido possível, porque eu sei que tem tempo, correto? A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheios de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Agora vamos para a dracma perdida. Diz assim a palavra de Deus: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora nós vamos ler o terceiro de Lucas 15. Vamos lá, verso 11, diz assim, a parábola do filho pródigo. E diz a palavra de Deus: e continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E diz mais: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele de longe. Eu acho linda essa passagem. E vinha ele de longe. É muito emocionante, hein, gente? Desculpa, mas eu me emociono, porque eu acho linda essa passagem. E vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, e comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou-se: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde.
e ele se indignou muito e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou todos os teus bens, com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Irmãos, aqui está falando de 3 parábolas que eu estou lendo para vocês. A primeira fala da ovelha perdida, a segunda fala da dracma perdida, a terceira fala de um filho pródigo, um filho que se afasta do pai, que se afasta da casa do pai. O que é interessante, que nós podemos fazer um paralelo, eu peguei um livro que eu tenho, que eu sou muito apaixonado por ele, que é o escritor Isidoro Mazzarolo, que diz o seguinte, ele fala: para quem crê, nada está perdido, e por outro lado, nada se pode ser desprezado. Nada pode ser desprezado. E aqui fala disso. Quem crê, nada está perdido. Mas nada também pode ser desprezado. A primeira parábola está falando do pastor. Jesus fala: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se olharmos as 3 parábolas, se perde sempre um. Não é isso que acontece? Se perde uma ovelha, se perde uma dracma, se perde um filho. Uma ovelha entre 99 é 1%. Uma dracma entre 10 moedas é 10%. Um filho entre 2 filhos que ele tem é 50%. Não importa a quantidade que você perca, perder sempre é ruim. E esse pastor, ele vai diligentemente em busca dessa ovelha, porque era comum entre os pastores, e é comum entre os pastores, quando chega no final do dia, as ovelhas vão entrando no redil, e já está anoitecendo, ele começa a contar as ovelhas. E se faltar uma, ele deixa as 99 no redil e vai de noite atrás daquela ovelha para resgatar ela. Nós vamos ver isso bem claro lá no livro vou pegar aqui agora, o livro de Samuel, quando Davi fala a respeito dele, quando ele era pastor de ovelhas. Lá no capítulo 17, no verso 34, diz Davi: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando me veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Olha que coisa interessante. Davi, ele arrisca a própria vida dele para salvar uma ovelha. Assim é a função de um pastor. O pastor, ele arrisca a própria vida para salvar uma ovelha. E às vezes, e isso me ensina o seguinte, que cada um de nós somos pastores no nosso lar. Nós temos que cuidar dos nossos. E o pastor, ele vai em busca daquela ovelha diligentemente. Será que você está indo em busca da ovelha perdida dentro da sua casa? Qual é a ovelha perdida que está dentro da sua casa? É seu filho? É seu neto? É seu marido? Quem é a ovelha perdida? Ela está querendo que você vá até ela. E sabe como a gente faz isso muitas das vezes? A gente não consegue falar, a gente não consegue agir, porque a luta não é contra a carne nem contra a sangue, a luta é contra as potestades espirituais, e elas existem. A gente faz com isso aqui, ó, joelho. Oração. Busca. Porque aquele que diz que crê em Deus tem que crer que Ele existe. Não é teoria, é vida. E eu procuro fazer isso, orar. Sou cheio de imperfeições, mas eu procuro fazer isso.
E olha que linda essa passagem, e a palavra de Deus diz que ele encontra a ovelha. Ela está livre do predador, porque o mercenário, ele não se preocupa com a ovelha, porque ele é mercenário. A ovelha vai ficar perdida mesmo, ela vai morrer mesmo. Mas o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. A palavra de Deus, ela nos orienta que a gente tem que dar a vida. Quando a gente se entrega para Deus, a gente tem que dar a vida para o próximo, a gente tem que enxergar o próximo, a gente tem que sentir a dor do próximo, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que socorrer o próximo. Eu me lembro de um pastor lá em Brasília, que eu vi uma reportagem na TV Globo sobre ele, que é interessante a história desse homem. É óbvio que eu não tenho a coragem dele, mas eu admirei muito a atitude dele, que ele na igreja dele, ninguém da igreja dele vai com ele, não vai obreiro, não vai diácono, ninguém, ele vai sozinho. Ele vai lá nos esgotos de Brasília, atrás das pessoas que usam crack. Ele entra dentro dos esgotos e fala: Jesus te ama. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer trabalhar. Ele está resgatando os jovens lá dentro do esgoto. Nem a igreja vai com ele, porque tem medo. E é natural que a gente tenha medo, porque a pessoa completamente drogada, ela está fora de si, ela pode te matar brincando, porque ela está fora de si. Mas Deus colocou isso no coração dele, ele vai lá dentro, lá no meio do inferno, e resgata a ovelha. Isso é lindo, irmãos. É o que Deus ensina para a gente. Como a gente pode fazer isso dentro do nosso lar? Orando pelos nossos, clamando a Deus pelos nossos, pedindo a Deus que levante aquele filho, aquele marido que está destruído. Eu conheço tantas vidas assim, que a gente vê a pessoa lá embaixo, daqui a pouquinho Deus vai trabalhando. Eu vi aqui, o pastor fez isso, as pessoas vêm aqui destruídas, com a alma destruída, com tudo destruído, e ele vai cuidando, e ele vai usando a palavra, ele vai ouvindo. Muitas das vezes ele está cansado, mas ele está ouvindo, ele está ajudando. Daqui a pouquinho aquela pessoa já começa: pastor, agora já não tem mais aquele medo, pastor, agora já estou largando a bebida, pastor, agora já estou largando o vício do cigarro, pastor, agora estou mudando de vida, pastor, agora estou diferente. A família começa a perceber que existe uma diferença. É aquela ovelha que está sendo resgatada. O segundo ponto que fala aqui é a dracma perdida. Ora, aquela mulher, ela tinha 10 moedas. Uma se perdeu. Existe um conto no meio de Israel, no meio do povo judeu, que quando o noivo casava quando tinha um noivado, o noivo dava um colar com 10 moedas. E no dia que ela não pensasse, nem imaginasse, ele ia aparecer. E ele ia contar para saber se as 10 moedas estavam lá. Se faltasse uma moeda, o casamento estava desfeito. Mas vamos falar aqui no dia a dia. Ela tinha 10 moedas, ou seja, ela tinha 100%. Mas ela perde uma moeda, ela perde 10%. Perder não é legal. Quem já perdeu dinheiro aqui? Eu já perdi. Dá uma raiva, não dá? A gente fica: meu Deus do céu, caramba, perdi 10 reais, perdi 20, é horrível, né? A sensação é terrível, porque a gente luta tanto para conquistar, e ela perde, ela fica preocupada, porque o marido deu a ela 10 moedas, e aquelas 10 moedas é para suprir toda a necessidade dentro do mês todo. É perfeito, é 100, é 10 vezes 10, 10 é completo. Mas ela se preocupa porque perdeu uma moeda. E eu me reportei naquela parábola que fala sobre os talentos, no qual o próprio Jesus fala que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. E diz assim a palavra lá em Mateus 25, verso 14 a 30, diz assim: e digo-vos também que o reino do céu será como o Senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E cada um conforme a sua capacidade pessoal, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou e investiu mais 2. E o outro que recebeu 1 talento, enterrou. Deus te deu 10 moedas. Qual é a moeda que você perdeu?
Quais são os 10% que você está precisando repor? Porque ele vai cobrar. E essa passagem aqui diz o seguinte, lá na frente, diz o versículo, quando ele volta. Então, entretanto, o que tinha recebido um talento afastou-se e cavou um buraco e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. A minha mãe sempre falava uma coisa para mim, não esconda o seu talento, ela falava isso para mim. Aí eu achava graça, eu estou ouvindo isso aqui, estou lembrando dela. Não esconda o seu talento, porque Deus vai cobrar isso. E diz lá na frente, a palavra de Deus diz assim, então, no verso 27, por isso ao menos devia ter investido o meu talento aos banqueiros, aqui agora já é o Senhor repreendendo aquele que enterrou o talento, para que quando eu retornasse eu recebesse de volta com mais juros. O que Deus nos dá é para a gente multiplicar e não enterrar. O que Deus te deu é para multiplicar e não enterrar. E às vezes nós mesmos sabotamos o nosso talento, aquilo que Deus nos deu. Nós mesmos nos sabotamos. Nós mesmos não conseguimos ir em frente, porque a gente, não, o outro não conseguiu, não, o outro não deu, não. E a gente vai vendo isso na vida. Quantas pessoas não conseguem chegar aonde quer porque elas mesmas se sabotam? Seja na obra de Deus, seja na vida profissional, seja na vida emocional, seja na vida sentimental, seja em qualquer área da vida, a pessoa não consegue porque está faltando um talento. E a Bíblia diz que essa mulher ficou alegre, ela achou, ela se regozijou. Poxa, agora achei esse dinheiro, vou chamar as vizinhas, vou comemorar. É óbvio que todos os textos estão falando do pecador que se arrepende. Mas eu estou trazendo isso para o contexto atual. O que nós estamos perdendo? Quem nós estamos perdendo? Primeiro é quem está perdendo, é a ovelha. Você está perdendo alguma ovelha, está fora do redil. O segundo é o que você está perdendo. É de valores que você tem, que é teu, que Deus te deu. E às vezes perdemos, mas Deus te deu um valor. Deus disse, você vai completar a tua faculdade. Entende? Aí você, meu Deus, como é que eu vou conseguir chegar até lá? Deus não disse que ia fazer completar. Às vezes Deus fala com a gente, olha, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou cumprir com o seu filho, eu vou levantar o seu filho, eu vou levantar ele vai ser um atalaia dentro da igreja, vai ser um pregador da palavra, e você vê o oposto nele. Você vê ele dissoluto, você vê ele no mundo, você vê ele perdido, mas Deus está falando com você, seu filho vai ser uma bênção. Você é uma bênção, mas Senhor, eu não sei falar, você é uma bênção. Mas Senhor, eu não sei cantar, você é uma bênção. Mas Senhor, você é uma bênção daquilo que Deus colocou na sua mão. Você tem um talento que não pode se perder. E a última parábola é a parábola do filho. E essa, para mim, é a mais importante. Ele tem 2 filhos. E todos nós já conhecemos esse texto claramente. Mas você olha que o pai, em momento nenhum, censura o filho. O filho pede a herança, o pai está vivo ainda. O pai não morreu. Geralmente a gente só busca a herança quando os pais morrem. Ali o pai está vivo. E o filho requer a herança. O pai, em momento nenhum, censura ele. Vai lá, vende alguma terra e dá a herança para o filho. O filho vai para o mundo. Lá ele dissipa todos os bens. Aí tem um texto lá em Provérbios 27, verso 7, que diz o seguinte. Provérbios 27, 7, diz o seguinte. É aí que eu quero chegar. Lá em Provérbios 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Entende isso?
Quem tem fome, até o amargo é saboroso. Isso me lembra muito aquelas regiões da África, onde vão aqueles caminhões cheios de cereais, de arroz. A gente já viu isso, né, na televisão, né, o povo morrendo de fome. Aí na hora que eles jogam aquele arroz, eles quase saem no tapa para pegar aquele arroz. É um amargo que é saboroso. Precisa se alimentar. E aquele jovem, ele cai em si, diz a palavra de Deus, que lá na frente, verso 17, diz, então caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Às vezes a gente está na casa de Deus e a gente não dá valor a isso. Nós somos fartos, mas nós pisamos os favos de mel. A gente só passa a dar valor quando a gente sai da casa de Deus e vai para o mundo. A gente larga Deus. Poxa, o pastor lutou tanto por mim, eu vou largar o Senhor, eu vou embora. A gente larga Deus, vai para o mundo. No princípio está tudo lindo, maravilhoso, porque você ainda está, Deus ainda está pertinho. Mas você está se afastando, Deus nunca se afasta de você, você que se afasta. Daqui a pouquinho, os problemas começam a vir, um atrás do outro, um atrás do outro. E esse problema não é geográfico, você pode estar dentro da casa de Deus e completamente afastado de Deus. Isso é interior. Por isso que a gente vê muita gente da igreja com problemas emocionais, com problemas espirituais seríssimos, com depressão. Por quê? Não é que a gente não sofra isso, a gente sofre, é o dia a dia. Mas o cristão, quando ele sofre, ele dobra o joelho e fala com Deus. E o Espírito de Deus fortalece ele. Não é que ele não está vivendo problema, ele vive. Ora, eu fiquei pensando essa semana com a minha esposa, estou 3 anos desempregado. Aí comecei a olhar para trás, eu falei, até agora nada tem faltado. Porque eu sou diferente de vocês? Não. Porque no momento da aflição eu dobro o joelho e falo com Deus. E continuo trabalhando. Vou lá, eu levo o cliente aqui, levo o cliente ali, e consigo fazer uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu não perco o foco em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu não reclamo, eu agradeço. Outro dia eu fui andando na rua, falei, glória a Deus, Senhor, eu não tenho dinheiro da passagem. Eu fui andando até, há muito tempo atrás, até a Enseada Parque, que é longe a beça, lá perto do moinho. E louvando, obrigado, Senhor, o Senhor me deu 2 pernas, me deu 2 braços, me deu um cérebro, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço na escassez e te agradeço na abundância. Temos que ser gratos em todos os momentos. Eu aprendi isso muito bem. E quando eu não espero, vem a mão de Deus e faz assim, ó, toma, está aqui. Porque o justo viverá da fé. A gente não é viver da vagabundagem, alienado, não. Não é isso que Deus está dizendo. A gente trabalha, a gente luta, a gente corre atrás, a gente ganha o nosso pão de cada dia, a gente procura, graças a Deus que eu tenho um pastor maravilhoso que me orienta, conversa comigo, pastor, eu preciso disso, ele está ali aberto para me ouvir, graças a Deus. Irmãos, o que a gente tem aqui é privilégio. Tem muita igreja aí que você não consegue nem chegar perto do pastor com segurança, nem deixa. O que a gente tem aqui é bênção, é favo de mel, a gente não pode pisar, a gente tem que valorizar. E Deus está mandando dizer para você o seguinte, que o seu filho está perdido lá fora, está como esse jovem aqui. Talvez você, qual o pai que não se preocupa, né, quando o filho vai à noite? Meu filho às vezes fala assim, pai, mas o senhor está acordado até agora. Não dá para dormir, irmão. Às vezes eu estou orando por ele, Senhor, guarda ele, coloca os teus anjos no lugar dele. Senhor, ontem fiquei com eu e minha esposa orando até 2 horas da manhã. Não dá para dormir. Daqui a pouquinho, você não dormiu? Não, estou aqui estudando a palavra. Senhor, guarda ele, guarda ele. Aí daqui a pouquinho o corpo não aguenta mais, né? Aí entrego para Deus, aí dorme. Quando eu mal botei a cabeça, ele chegou em casa, ele abriu a porta. Falei,
Não é assim que a gente sente? É assim Jesus também sente com a gente, quando se afasta. Ele está sempre ali preocupado, quer que a gente volte para casa, quer que a gente fique do lado dele, quer que a gente se achegue a ele, e que a gente valorize o que ele nos dá. E o filho caiu em si, olha, na casa do meu pai, aqui eu estou comendo a ração dos porcos. Olha que ponto chegou. Filho de um homem rico, comendo a ração de porco. E hoje eu vivenciei isso com um jovem. Esse jovem faleceu, ele morreu com 17 tiros no rosto. O pai só reconheceu ele pela tatuagem no braço. Uma das famílias mais ricas de Niterói. Certa feita eu peguei ele e falei, vamos a gente foi ali no hospital psiquiátrico, Alfredo, deve ter meu nome, ali na Dr. Sardinha. Fui eu com o pai dele, levei ele, não, você precisa ficar aqui dentro. Esse jovem passou em primeiro lugar no Corpo de Bombeiros, foi o primeiro aluno da classe, o melhor aluno da classe do Corpo de Bombeiros. Mas nunca pôde exercer a função porque ele era viciado em cocaína. Imagina, o pai com todo o recurso, ver o filho nesse estado. E você está aqui hoje, na casa de Deus. Minha mãe falava assim para mim, Alfredo, às vezes quando era novo, né, porque a gente fica nessas igrejas que às vezes é muito legalista. Alfredo, não importa que aquele irmão esteja bebendo, mas está na igreja, deixa ele lá. Mesmo fraquinho, melhor estar na igreja. Mesmo melhor estar na igreja, na presença do Senhor. E outra, certa feita, aprendi com ela uma coisa fantástica. Existia um português que ele chegou um dia, chamou ela, falou assim, Dona Maria, pastor fulano roubou, matou, fez isso. E ela está ouvindo ele falar, só criticando a igreja. Aquela igreja, aquele irmão fez aquilo, só criticando. E ela ouvindo. No final, ela olhou para ele e falou assim, posso falar uma coisa para o senhor? Ele pode. Ela era muito sábia. O dia que o Senhor falar que Jesus fez tudo isso, eu deixo de crer em Jesus. Resumo da ópera. No final da vida dele, a minha mãe falou de Jesus para ele. E ele aceitou Jesus. A minha avó ficou mais de um ano cuidando de uma senhora que era de outra religião. A religião hoje que falam afrodescendente, né? Mais de um ano cuidando. Ia lá, levava alimento, cuidava, tratava. É o que conta a família, né? Eu não vivi isso. Quando chegou no final daquela vida daquela mulher, minha avó chegou para ela e falou assim, a senhora aceita Jesus? Desarmou a mulher. Porque a vida toda ela praticou amor para aquela mulher. Ela não olhava se aquela mulher era mãe de santo, se era isso, se era aquilo. Não, ela olhava o ser humano que estava ali precisando de ajuda. E quando a gente se despe dessa religiosidade e olha o ser humano, a gente incorpora Jesus. A gente é Jesus. Porque Jesus olha o ser humano. Nós olhamos a religião, nós olhamos se aquele ser humano tem uma posição social ou não. Isso faz parte de nós. Mas Jesus não, Jesus olha a alma. E quando a gente trabalha assim em silêncio, na hora que você fala de Jesus, a sua palavra tem força, porque você não está pregando uma religião. Você é o próprio Jesus encarnado. A pessoa olha em você e fala, esse aí é realmente um servo de Deus. Essa é realmente uma serva de Deus. Esse realmente tem o Espírito de Deus. Não precisa falar mais nada. Pela árvore se conhece o fruto. Não é pelo que fala, é pelo que se produz. Que Deus abençoe os irmãos. Tá? Eu estou preocupado porque eu acho que eu falei demais. O pastor está ali, ó. Estou brincando. Mas eu senti de falar isso, que a gente tem valores na vida, que a gente tem coisas na vida que a gente tem que dar valor. Porque às vezes a gente passa pela vida e a gente não valoriza. Tem que valorizar os nossos filhos, tem que valorizar a nossa igreja, tem que valorizar o nosso pastor, tem que valorizar os nossos presbíteros, tem que valorizar os nossos irmãos, aqueles que estão velhinhos, que não conseguem nem mais andar, mas nós temos que dar valor. Eu às vezes eu falei para o pastor, eu sinto falta do irmão Assir. Eu sinto falta das aulas do irmão Assir. Sinto falta de ver Eliane falando de índio.
Eu gosto quando ela se preocupa com os índios. É legal, gente, é um trabalho bonito. A gente tem que dar valor a isso, porque ela se dedica àquilo lá, parece que é brincadeira, mas quantas vidas ela já resgatou lá naquela tribo? Quantas vidas foram trabalhadas lá naquela tribo? A gente não sabe que a gente não vive lá. Quantas vidas o nosso pastor tem trabalhado dia a dia? Porque às vezes a gente olha para ele assim, parece que ele está só numa boa. Pô, o pastor só está lá no shopping, está lá no Oktoberfest, está não sei aonde, só está na boa. Está no Facebook o tempo todo. Não, mas ele tem hora que ele ora, tem hora que ele precisa da gente também. Ele precisa do nosso amor, porque às vezes a pessoa que se doa tanto, às vezes ela quer também ser ouvida, ela quer ser ajudada, ela também quer a contribuição da gente. Nós somos um corpo. Ontem ligou um velhinho lá da equipe, e ele falou, olha, sexta-feira é o meu dia, eu quero folga, e o gerente tinha botado ele para trabalhar. Ninguém se manifestou. Aí eu falei lá na equipe, eu fico no lugar dele. Aí uma das pessoas falou assim, poxa, parabéns. Ninguém estava nem aí, cada um está vendo o seu. Eu falei, não, eu fico no lugar dele. E olha que esse velhinho me nega tudo. Tudo que eu peço para ele, diz que não pode. Mas eu não fiz isso para mostrar, ensinar nada para ele, não, porque eu vi que ele tem valor. Vamos nos amar mais, vamos valorizar quem está do nosso lado, nosso filho, a nossa esposa, nosso marido, os nossos sobrinhos, nossos parentes, a nossa igreja, nossos irmãos. Não deixe essa moeda de valor se perder dentro de você, não. Que Deus te deu sabedoria, inteligência, capacidade, visão. Ora por aquela ovelha que está perdida, por aquele filho que está afastado. Quantos nós temos aqui? Quando eu lembro de algumas, uma que até hoje é diretora da Anvisa, eu lembro dela, eu não tenho nenhum sentimento contra ela, não. Mas eu lembro, poxa, estava aqui conosco, feliz, aí de repente se afastou. Isso acontece, faz parte da vida. Faz parte de qualquer igreja. Mas a gente tem que orar por ela, Senhor, traz ela de volta, Senhor, resgata ela de volta, Senhor, traz ela. Vai chegar uma hora que ela vai sentir essa falta. Porque quando a gente se afasta da presença de Deus, daqui a pouquinho, Deus vai trazendo a gente de volta. Que Deus abençoe. Eu acho que eu já falei muito. Que Deus abençoe cada um.